Então, esse é o tema, gente. Nós vamos tentar, né, vermos, né, através da análise que a gente vai estar fazendo aqui, né, que realmente é uma tarefa sublime e tem e deve, né, no bom inglês, must to, obrigatório, mandatório, a gente começar a refletir mais sobre esse tema que é amar, do que é amor, do que é amar, né? Porque nós somos amor, nós somos filhos do amor maior. Por que você acha, Conceição? É Deus? O nome não importa. A gente sempre fala isso. Deus, Buda, lá, energia criadora, o nome pouco importa. Buda, o nome não importa. Mas somos filhos de algo muito maior do que nós. Ah, como é que você sabe? Uai, é só olhar em volta. Olha agora para o céu, não aqui em Copacabana, mas quem está aí no virtual, no interior, numa cidadezinha menos poluída, olha para o céu e vê. Nós não somos capazes de criar o que está aí no universo. Nós não somos capazes de criar os animais, as plantas, os minerais. Então, com certeza, somos filhos do amor. Nós fomos criados com amor. Então, nós somos amor. Por incrível que pareça, nós somos amor. Mesmo que eu, Conceição, ache que não é. Gente, no Evangelho, segundo o Espiritismo, velho e bom Evangelho, hoje a gente está começando as palestras do ano da casa. Né? Às segunda-feira nós estávamos fazendo Evangelho. Eu vim para cá, até pensei nisso. Mas não tem como, a gente sempre dá a volta ao mundo, volta para o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que realmente são fantásticos, né? Assim como todos a obra kardeciana. No capítulo 5, olha o título. Gente, eu conheço esse capítulo, assim, ouvindo falar, palestra. Eu fui evangelizada desde criança. Então, eu ouço isso há quase 60 anos, gente. Nunca tinha parado para pensar. Olha o título do capítulo. Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo, os espíritos trazem como solução para as nossas aflições. Nós somos espíritos aflitos. Estamos sempre assim, sobressaltados, né? Porque culpa daqui, culpa dali, coisa mal resolvida aqui, né? Então, as aflições a gente está o tempo todo, né? O amor, a solução para as nossas aflições é o amor. Então, de cara, a gente já vê que o tema está correto, gente. Amar é algo sublime. Ah, já ouvi falar, mas é sublime mesmo, porque é a solução para as nossas dificuldades. E a gente sabe, tem que primeiro se amar, que é o mandamento maior que Jesus nos trouxe. Primeiro nos amar, para então amar o outro. Só que, às vezes, a gente fica só se amando. Não, Jesus disse para eu me amar. E vou me amar. O resto do mundo que caia, que seja derrubado, né? Fica ali enrolando, porque a gente costuma falar tergiversa. Não, eu me amo e, ao mesmo tempo, vou auxiliando aqueles que eu tenho condições. Então, a gente vai trabalhando amor a nós e ao outro. E realmente isso é a solução para as nossas aflições. Porque quem busca, acha. Quem bate, a porta abre. Não duvidem jamais disso. Aí, às vezes, a gente vê, nossa, fulano é tão feliz. Claro, a gente não vive a vida do fulano, né? Mas, na média, o fulano está com a vida um pouquinho mais organizada do que a nossa. Nossa, fulano é tão feliz, né? Mas a gente não sabe o que fulano faz para ser feliz. O esforço do fulano
para começar a engatinhar, a fazer acontecer esse verbo que é amar. Próximo, por favor, César. Isso. Gente, no capítulo 5, né, item 27, esse capítulo que é sobre os aflitos, né, no item 27, esse espírito protetor Bernardino deu essa mensagem em Bordeaux, 1863, na França, né? E ele faz uma mensagem muito bonita e, ao final, ele coloca exatamente o que está aqui, ipsilíteres. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, ou seja, o que é expiar? Passar dificuldades devido à lei da ação e reação. Ah, Deus me põe para sofrer. Não, você se põe, eu me ponho para sofrer. Ninguém me põe para sofrer. Sofrimento não se terceiriza. Alguma razão tem. Ai, mas você não conhece o meu filho, quanto problema, o que eu fiz? Algo fiz. Não, mas eu já sou uma pessoa, sou zelosa, fui uma mãe, eduquei, me dei o melhor. Mas e nas outras, lá atrás? Não, disseram que na outra eu fui isso, que eu fui aquilo, não era tão ruim assim, tão complicado. Mas e as outras? Lá. É a lei da causa e efeito. Né? Mas todos, sem exceção. Então, nós estamos todos para expiar, ou seja, resgatar causa e efeito. Terceira lei de Newton, causa e efeito. Até a física mostrou que isso ocorre na natureza inteira. Então, nós não íamos ficar de fora, né? Mas todos, sem exceção. Quer dizer, não tem exceção. Não tem jeitinho brasileiro nem português. De Portugal. Deveis esforçar-vos, por abrandar a expiação dos vossos semelhantes. Olha isso daqui. Além de eu estar espiando as minhas escorregatelas dessa e de outras vidas, que nem tudo que eu estou espiando agora é de outra vida, não, tá, gente? Casamento, parceria profissional, emocional, não escolheu direito, vai espiar. Baseado em quê? Nós já falamos isso, né? Não tem como não espiar. Não educou a criança desde pequenininho, né? Era só o bom e o melhor, a criança chorava, ela está passando por um momento traumático e deixa a coisa rolar, vai espiar. Não tem como, gente. Então, nem tudo é de outra vida, tá, gente? Às vezes, uma palavra mal colocada, um olhar enviesado para uma situação, pronto, é o suficiente para começar a pinimba, né? Então, nem tudo. Mas olha só, gente, além da gente estar espiando, olha o que o Bernardino nos diz. Todos, sem exceção, devemos nos esforçar para abrandar a expiação dos outros. Ou seja, além de eu ter os meus próprios sofrimentos, eu tenho que me esforçar para atenuar, diminuir o sofrimento dos outros. Gente, isso é treino de amar. Seu coração, às vezes, está despedaçado. Sua saúde física também, às vezes, está despedaçada. O seu emocional, às vezes, está estraçalhado. O seu corpo físico está extenuado. E nós ainda temos que nos esforçar para ajudar os nossos semelhantes que também estão passando por dificuldade, e geralmente esses semelhantes começam dentro de casa, aí vai para a família em geral, depois vai para os amigos, para os vizinhos, para a nossa cidade, país e planeta. Mas geralmente começa nos próprios núcleos familiares, né? De acordo com a lei de amor e caridade.
Então, se eu só sei reclamar dos meus problemas, só sei reclamar dos meus problemas, só olho para os meus problemas e não me movo 1 milímetro para ajudar a atenuar, abrandar, acalmar, diminuir a dor do outro, as expiações, as dificuldades do outro, eu não estou de acordo com a lei de amor e caridade. Isso não é fácil, gente. Quando eu era mais jovem, adolescente, criança, que eu via, principalmente, já falei com vocês, no carnaval, para ir para o bairro, para Matinê, antes eu tinha que ir lá ouvir Divaldo na minha cidade. Se eu não esqueço, acho que eu vou levar para umas 10 próximas encarnações, e minha mãe falava, primeiro vamos lá ouvir Divaldo. Aí eu ia, mas já acelerada, pensando no bairro, no matinê de carnaval. E aí, eu às vezes ficava ouvindo, né, Divaldo, outros grandes oradores que a gente teve a honra de conhecer. Porque, apesar de não ter comércio, foi isso que eu pensei agora, já tinha esse movimento do carnaval. Ter palestras, isso, na nossa federação municipal, né? De trazer as casas fechavam, mas a federação, a Associação Municipal Espírita fazia esses eventos. E vários outros que a gente teve a oportunidade de conhecer, Deolinda Amorim, há vários, né? Não dá nem para citar, que seria injusto. E a gente ouvia eles falar, você sofre, mas ajuda o outro. Eu falava, Jesus, como que eu sofrendo ainda vou ter cabeça para olhar hoje no alto dos meus 60 e tanto? Cada vez isso fica mais claro, mas não é óbvio. Né? Levei anos também para começar a tentar entender. A gente falou que geralmente começa no nosso próprio lar, né? Como eu tenho as minhas dores e sofrimento, mas alguém que está do meu lado me rogando a migalha minha, que é verdadeira migalha, né? A pessoa, às vezes, da minha família, ou meus amigos, no meu círculo pessoal, profissional, etc., muitas vezes está passando um momento super doloroso e eu fico insensível, isso vai voltar para mim. Se for o meu chefe, ele vai ficar irritado todos os dias. E eu vou penar no meu local de trabalho. Então, não é melhor eu ir lá, pelo menos ouvir o meu chefe, levar um cafezinho, dizer, sem saber o que vai ficar tudo bem? Vocês estão entendendo? Para mim é melhor. Se eu tenho um familiar difícil e tento virar esse jogo, dar mais atenção, mas atenção de verdade, né? Dinheiro só, e tá tudo bem? Não, é ouvir, é parar, é acolher, é saber o que a pessoa está querendo da vida dela, qual é o projeto de vida, etc. Porque se eu não faço isso, aquela pessoa cada vez vai ter mais problema, e isso vai ser ruim para quem? Para mim mesmo. Então, as coisas estão assim interconectadas. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, o pessoal falava muito aquela frase do Einstein, né? De que o Einstein dizia isso, né? Que nós não devemos nem matar uma formiga, porque estamos todos energeticamente. Gente, ele estava falando de mecânica quântica, ele não estava falando de espiritismo, ele não tinha religião, se colocava como ateu, né? E ele falava, não se deve matar uma formiga, porque ela está interconectada energeticamente com a gente. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu ouvi aquilo e falava, Einstein, coisa de Einstein, né? Com aquele cabelo, coisa de Einstein. Depois que a gente realmente vai se aprofundando, vai estudando, né, a estrutura mais íntima da matéria, realmente é isso. Nós estamos todos interconectados. Então, apesar das minhas dificuldades íntimas, das minhas criações, das minhas aflições, eu também tenho que tentar amenizar o do outro, senão eu vou ficar cada vez mais aflita, cada vez com mais problemas. Porque nós estamos interconectados. Bom, no capítulo 11, o item A Lei de Amor. Em sua origem, quando a gente é criado, o homem só tem instintos.
como a gente vê nos filmes engraçados, né? Piteco, Homem da Caverna de Maurício de Souza, da Turma da Mônica, só tem instintos, né? Quando mais avançado e corrompido por quê? Porque nós somos fracos. E aí a gente é corrompido. Quem corrompe a gente? A vida material nos corrompe, as facilidades nos corrompem. Ele sempre acha que a porta melhor é a porta mais larga, não tem aquilo? A porta mais larga é a porta estreita. Por que eu vou me espremer para passar numa portinha? Eu vou num portão, né? Só que a gente sabe, tudo que é fácil demais a gente desconfia, né? Só tem sensações. Quando o instruído e depurado tem sentimentos. Eu acredito, gente, particularmente eu acredito, né, uma opinião pessoal minha, que espíritos como nós, que hoje já estamos experimentando a bênção de toda essa tecnologia, que veio para trazer mais conforto para a gente, para a humanidade em geral, por mais difícil que seja uma situação financeira de uma pessoa é outra, esse acesso que a gente tem hoje, a tecnologia, dentro da casa da gente, está tudo mais fácil do que antigamente, né? Quem é jovem pergunta aí, o avô, a avó, vai confirmar, né? Então, espíritos como nós, acredito que já estamos começando a cultivar certos sentimentos. Nem que seja pela planta que tem em casa, ama aquela venca. O vento bate, corre, fecha a janela. Eu estou nessa situação. Corre, fecha a janela para a venca não perder as folhas. Mas é um sentimento que eu estou desenvolvendo, não é? É um sentimento pelo animal. Tudo bem, às vezes tendendo até a inverter, prefere bicho do que gente, mas pelo menos está já cultivando algum sentimento por um gato, por um ratinho, por um hamster, pelo cachorrinho. Está valendo por um cavalo, que seja. Nós estamos começando a desenvolver. Por quê? Porque nós estamos buscando nos instruir e nos depurar, passar pela peneira para nos depurar. E um ponto delicado do sentimento é o amor. O amor, gente, é a resposta, é o ponto nevrálgico. É o ponto nevrálgico. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Então, está dizendo que o amor é um sol interior. Claro que é um sol interior. Porque nós fomos criados pelo sol da vida, pelo amor da vida que é Deus. Mas será, Conceição, que eu tenho sol interior? Não, você não tem sol interior, você é o sol. Nós somos o sol. O sol dos sentimentos, o sol da inteligência. Nós somos espíritos imortais, inteligentes, seres inteligentes da criação. Me desculpa a minha venca, o cachorrinho, o hamster, etc., mas nós estamos acima porque nós temos a inteligência. Né? Esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e revelações sobre o humano. Todas as aspirações. Então, vamos parar e refletir. O que eu aspirei? Ou seja, o que eu tive como meta? O que eu quis fazer da minha vida? Volta 20 anos atrás, se você já tem uns 35, 32, volta, retorna. Eu consegui realizar alguma das minhas aspirações? E se não conseguir, por que eu não consegui? É o que a gente estava falando no caso de relações de casal. Qualquer que seja a relação, hétero, homo, qualquer relação de dois seres, né? Muitas vezes a gente aspira, vou casar com aquela pessoa, vou morar com aquela pessoa, para mim morou, está casado, então vou casar, vou ser muito feliz, vai dar tudo certo, mas qual é a base desse meu querer? É amor mesmo? Quer dizer, não sei o que é amor, mas é o bem-querer?
Ou foram as circunstâncias? Vamos trocar amor por bem-querer. No meu caso, tudo é bem-querer. Gostei do termo, vou passar para não deixar as pessoas tão escandalizadas quando eu digo que eu não sei se eu amo nem a mim mesma, né? Mas esse bem-querer, né? O que foi? Foi porque eu ia ter ascensão profissional? Ia me possibilitar mudar de cidade? O que me fez, né, estar? Aí é claro que a sua aspiração não vai ser atendida. Mas não vai. Não vai. Né? Aí a gente tem um filho e quer que ele seja do jeito que a gente quer. Eu tenho aspiração que meu filho vai ser daquilo. Mas focada em que o filho seja o que você quer e não o que ele. Eu não parei para ouvir o que ele quer. Ou não dei atenção. Gente, atenção não é tempo. Atenção é qualidade, não é quantidade. Às vezes é 1 minutinho, 2, 5, mas você sabe. A gente até pode se perguntar agora aqui, quem tem filhos, você sabe o que seu filho está pensando provavelmente nesse momento? Você sabe os desejos mais íntimos do teu filho, dos teus filhos nesse momento? Você sabe as aspirações neste momento de vida do teu filho? Deveríamos saber. Se não sabemos, ainda não estamos dando atenção, qualidade. Podemos estar dando atenção tempo, mas não qualidade. Então, gente, esse sol interior, que é o amor, reúne e condensa todas as nossas aspirações. Mas é o amor. Não são segundas intenções. Ah, não, vou fazer. A gente está cansada de ouvir o jovem falar, né? E ainda continua, infelizmente. Já estou ouvindo, são uns 20 anos. Não, eu amo tal área. Quem tem oportunidade abençoada de fazer uma faculdade, né? Infelizmente, no mundo, não é só Brasil, não são todos que têm, né? Ainda. Espero que um dia a humanidade toda tenha acesso. Né? E ele fala, eu amo essa área, mas vou fazer aquela. Aí a gente pergunta, maior cara dura, mas por quê? Se você ama aquela... Não, porque essa que eu vou fazer, eu vou ganhar mais dinheiro, paga melhor. Aí o que vai acontecer? Pode ser um ótimo profissional, mas emocionalmente vai dar ruim. Vai dar ruim. Pode ganhar a grana que for, vai dar ruim. E aí tem os remédios aí para ajudar ele a levar com a barriga, a empurrar. Mas por quê? Porque não era a aspiração dele. A aspiração, o que ele fez não estava baseado no amor, na inclinação, que ia fazer com que ele se dedicasse mais, que por mais complicado que fosse a área, ele teria como sobreviver, porque é o que ele ama fazer. Mas ele não entende isso, ele não vê isso como amor. Né? Então, continuando, capítulo 11, item 8, de todo aquele que ultrapassando a sua humanidade, ou seja, saindo de dentro de si para olhar o outro, por mais que sejam suas dores, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, você foi internado num CTI, num hospital. Aí o mundo é só você. Não, tem um irmão do lado ali na sua cama, tem o outro. Ai, vou orar para os bons espíritos da Casa da Prece, doutor Erro, vir me ajudar. Não, vou orar para vir me ajudar e todos que estão aqui, todos que trabalham naquele hospital, em qualquer cargo, do mais simples até a direção. Vou orar para todos os pacientes, não é só eu focar em mim. Porque todos estando bem, se eu oro, a enfermeira vai chegar um pouco mais calma para pegar minha veia. Me dei bem. Se eu oro, o senhorzinho que está ali gritando de dor, a dor vai acalmando, eu vou poder dormir. Se eu oro, não é isso? É uma sequência. Einstein, formiguinha, não matar. Estamos todos interconectados, né? Pela energia. Era isso que Einstein estava querendo dizer, né? De todos aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma. Não conhece a miséria da alma. Aquele que não doa nada de si, gente, infelizmente,
o interior está em inanição, miséria. Muito triste, muito triste. Então, se ele ama o cachorrinho, gente, ama não, né? Quer bem o cachorrinho, já está ótimo, já está ótimo, já está começando, cada um no seu tempo. Ou a venca, tudo bem, né? Não conhece a miséria da alma, porque nem tem tempo de lamber as próprias feridas, como diz o ditado popular. Não tem. Então, o dia passa mais rápido, vai ganhando leveza os seus problemas. Já não é aquele fardo, aquele peso. Nem a miséria do corpo. Gente, cura. Todo mundo pode ser curado de doença? Não. Porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Nós temos bactérias, vírus e etc. Nós temos um corpo ainda falível, porque esse corpo tem prazo de validade, segundo Deus, tem uma hora que o corpo vai parar. Né? Mas dentro do possível, minimizando. Às vezes o tumor cancerígeno é muito maior e a pessoa vira para a gente, né? Nós temos uma amiga querida aqui da equipe da casa, acabou de passar pela mastectomia, né? E estava muito grande a região, e ela foi sentindo que estava diminuindo, e na hora realmente que abriram, não era aquilo que os últimos exames tinham dado. Né? Então, isso foi o quê, gente? Foi atenuada a miséria do corpo físico. É só isso. É só isso. Né? Então, assim, é o que muitos chamam de autocura. Não é autocura, vamos mudar. Tira a palavra melhora do corpo, do próprio corpo físico. E, às vezes, a doença vai vir, você deve passar por aquilo, mas vai passar de forma suave, tranquila. E na hora que não der para ser suave, tranquila, não deu, tudo bem também. Então, é isso aqui, gente. O que ama o outro, só vai ganhar, gente. Desculpa. Traz leveza da alma, alívio para suas dores e para o seu corpo físico. Está comprovado, não tenho dúvida. São casos e casos e casos que a gente poderia escrever um livro enorme com N casos que a gente tem acesso, teve e continua tendo. É incrível. Próximo, por favor. Bom, esse aqui somos nós, gente. Sim, gente, somos nós. Estamos de castigo, nos colocamos de castigo no banquinho. Vai para o banquinho, né? Nos colocamos ali, pensativos, reflexivos, mas Jesus nos disse: assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Isso está em Mateus, São Mateus, um dos apóstolos, escreveu isso aí, porque Jesus disse isso. Brilhe a vossa luz. Uai, só pode brilhar a luz quem tem luz. Se não tem luz, como é que vai brilhar a luz? Né? Raciocínio elementar, caro Watson, né? Então, brilhe a vossa luz. Se minha luz é para brilhar, é porque eu sou luz. Duro, né, gente? Difícil acreditar, né? Eu mesmo estava pensando já, agora eu sou luz. Porque é difícil a gente... Já falamos esses temas, diversas palestras em outras casas que a gente já trabalhou, já esteve, mas demora um tempo, né? Cara, é muito potencial para a gente. Ou seja, é como diz o outro, desculpa o ditado popular, é muita areia para o meu caminhão, né? Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Nós somos luz. Vocês veem uma coisa interessante. Os espíritos, quando descrevem, no próprio livro do André Luiz, N outros, né? Isso já é milenar, os índios, os magos, as bruxas, os druidas lá do Asterix e Obelix, né? Os orientais, já falavam disso, que nós somos tríplice quando encarnado.
mas eles só descrevem o corpo físico e o perispiritual. Que o perispiritual toma a forma do corpo físico, que vai fazer a comunicação entre o corpo físico e o espírito. E o espírito não se desenha. Bota um pontinho de luz. Mas isso vem, ó, isso não é o espiritismo que trouxe, nem espiritualismo, isso já é milenar. Já nascemos sabendo, né? Por quê? Porque nós somos luz. Você pode lutar contra isso o quanto você quiser, mas você é luz. Aquela pessoa que pode ter cometido uma coisa terrível contra você, ele é luz. Aquela pessoa que você tem pendenga com ele é luz. Aqueles que fizeram grandes males para a humanidade, incitando guerra por dinheiro, que seja, gente, é luz. O pirata que saqueou o tesouro lá é luz. Se temos obsessores desencarnados, desafetos de outras vidas que ainda nos perseguem, né? Porque a gente pode realmente ter feito muito mal, ele também é luz. E eu também, se eu fiz muito mal a alguém, com certeza, porque senão não estaria aqui ainda nesse planeta, né? Em outras existências, e nessa talvez também, às vezes sem querer, né? Sou luz. Nós somos todos luzes. Então, qual é o nosso problema? Né? Então, é isso, gente. Então, se perguntem, filosofem. Tem um ano inteiro de 25, vamos filosofar. Eu já aceito que eu sou luz? Já entendi isso, gente, que o amor é sol, porque o amor traz vida, traz movimento, traz coisas boas, mesmo meu corpo físico um dia vai se desgastar e vou desencarnar. Mas até as doenças físicas vou passar com mais tranquilidade, vou buscar minimizar os problemas, até mesmo físicos, né? Então, isso é para a gente se questionar. Próximo. Então, gente, diariamente, a gente deixa o corpo físico, né? E vai dormir. O corpo físico dorme, o laço fluídico afrouxa, eu, que sou a alma e o espírito, posso fazer o que eu quiser junto com o meu perispírito. O perispírito não tem vontade, é como um corpo físico, eu que comando. Então, eu, meu perispírito, faço o que eu quiser. A gente tem uma atividade na mocidade que é muito engraçada, que é em cima disso, o que cada um vai fazer, né? Um vai para a boate, acorda todo quebrado, o outro fica sentado lá da cama, também acorda quebrado. Então, são, na média, no mundo, 8 horas de sono. Na média, alguns mais, outros menos. Então, a gente tem que se perguntar, são 8 horas. Eu comigo, sem o... Eu ia chamar de trombolho, falta de respeito com o meu corpo físico, né, gente? Desculpa, corpo físico, né? Desculpa, né? Mas eu estou livre do corpo físico para fazer o que eu quiser. Posso ir no meu trabalho, já pensar no que eu vou fazer amanhã lá. Posso ir dançar, posso fazer o que eu quiser. Estou livre um pouco do corpo físico, porque eu não posso fazer o que eu quiser de madrugada com o corpo físico, mas sem o corpo físico eu posso. E aí, o que a gente tem feito nessas 8 horas? Como que a gente tem aproveitado esse tempo em benefício próprio? Porque nós somos amor, nós gostamos de nós. Próximo. Isso é diariamente, tá, gente? Dá até para calcular. A próxima palestra é um tema que eu puder encaixar. Vou ver se eu me lembro de calcular quantas horas numa vida, por exemplo, média aí de 80 anos ou 70, tempo que a gente teve, o que nós fizemos. E diariamente nós estamos acordados,
falamos e agimos. Esse daqui, ó, em inglês, word é palavra, né? Word, palavra. Fala e faz. É a mãozinha dele, né? E os dois aqui estão filosofando, né? Com que objetivo ele está falando, está agindo, está fazendo as coisas? Qual é o nosso objetivo? Nós não somos um nau à deriva. Nós temos rumo. Querendo ou não, nosso objetivo é a perfeição, gente. Aceita que dói menos. Nosso objetivo é a perfeição. Por incrível que pareça. Né? É um dia sermos tão perfeitos como Jesus. E espíritos da escola de Jesus. Que tem milhares, infinitos aí no universo, né? E aí, gente, a gente fica acordado diariamente de aproximadamente 16 horas. E como eu tenho aproveitado o que eu tenho feito nessas 16 horas, nessa relação de começar a entender, começar a caminhar para algo próximo a amar. O que eu tenho feito? Próximo. Isso. Gente, a palavra amor tem todos os idiomas. Se usamos algum inglês, a maioria sabe que é love, em russo é liubov, o V vira F. Ágape em grego, italiano amore, japonês, chinês, muito interessante. Ai, né? Não sei como eles pronunciam, né? Aí eu fiquei pensando, será que é por isso que a gente fala, ai, estou com dor? Ai, então eu fiquei, se alguém depois descobrir, coreano é salang, mas fala saram. O congolês, ola. O árabe escreve rabum, mas fala rombum. Francês, amour, l'amour, tudo c'est l'amour. Tudo é amor, como dizem os franceses. Né? Então, ela é pequenininha, mas ela é falada em todos os idiomas. E a gente ainda não sabe o que é isso. Sabe? Raros de nós. Não vou dizer todos, né, gente? A gente falou 99,9%. É sinal que tem os que sabem, sim, sabem. E, às vezes, são pessoas extremamente simples, sem qualquer destaque na sociedade, e que sabem. Ou, às vezes, pessoas que têm destaque na sociedade que também sabem. Mas são raros na Terra os que sabem. E fala-se disso o tempo todo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é um amor de pessoa. Próximo. Gente, o amor, né? Por isso que ele é uma sublime decisão, né? Uma sublime escolha, né? Porque o amor, ele demanda, ele requer decisão. Que decisão? Aprender realmente o que é amar. E não fingir que ama. Realmente aprender o que é amar. Se você tem um gatinho em casa, ele sobe no teu cabelo, acaba com o teu sofá, né? Bom esse gatinho que você tentar aprender a entender o que é amar, que não é fácil. Né? Coragem, gente. Coragem para quê? Dar sem receber. Oração de São Francisco de Assis. Dar sem receber. Isso é amar. Ou seja, você pode receber ou não. Eu faço, a pessoa não me faz, não me agradece, ignora, me trata mal, e eu ainda digo, foi ingrato. Não amo. Não é amor. Eu apenas tentei ajudar e esperei algo em volta. De troca, não veio, eu chutei o balde. Isso não é amor. Amor é eu faço, tem que ter coragem, sem esperar em troca. E, às vezes, você fazendo, o outro ainda não vai entender e vai falar de você. Mas eu fiz. E isso tem que ter coragem. Coragem não é só subir num cavalo com uma armadura e uma espada na mão. E um elmo na cabeça. Isso é ter coragem. Quando eu faço algo para a Fran e já sei o que ela vai me dar em troca, é fácil. Agora, quero ver eu fazer e ela não me dá nada e eu mesmo assim falar, eu pude fazer, graças a Deus, estou feliz pela Fran. Né? Sublimação. O que é sublimação, gente? As minhas vontades não vão prevalecer. As minhas vontades. Quem tem filho
É um grande treino. Porque, às vezes, você quer viajar, o dinheiro não dá. Por quê? Porque você tem filhos. Não deu. Ah, vou passar... Não deu. Comprou dinheiro para o material escolar, ainda vai pagar o ano inteiro aquele material. Aí você queria dar uma saidinha, não dá para dar uma saidinha. Faz um bolo em casa, frita um pastel e agradece a Deus. Porque não deu. Por quê? Porque você tem um filho. Então, as vontades não prevalecem. Ah, eu quero morar em tal lugar, mas é bom para a família toda? Às vezes eu tenho um parente, às vezes não mora comigo na minha casa, mas esse parente depende de mim, para eu estar por perto e tal. Então, eu não posso morar onde eu quero. É dia a dia, gente, é diário. Então, isso aqui, gente, é sublimar as minhas vontades. Não é fácil, gente. Por isso que é sublime. É algo assim, é o ápice. Sabe o ápice, assim? Né? E renovação íntima, porque eu preciso me modificar. Quando eu fiz algo para a Fran, para ajudar a Fran, para amenizar uma dor, uma aflição, uma expiação da Fran, e não recebi retorno, eu tive que fazer minha renovação íntima, mudar a minha forma de me relacionar com ela e não esperar nada em troca. Isso é reforma íntima. Eu começar a me mudar. O que o outro faz é com ele, é ele e Deus, é entre ele e Deus. Porque, como disse Madre Teresa de Calcutá, no final vai ser entre você e Deus. E Deus vai nos perguntar na nossa consciência. Não vai ter um tribunal, mas na nossa consciência. O que você fez, já que você é luz? Ah, não fiz isso, fiz aquilo por causa disso. Mas você é luz, poderia ter feito. Então, gente, realmente, como diz o... Acabou, né, César? Obrigada. Pode tirar, obrigada. Como diz ali o tema da palestra, né? Amar, gente, realmente é uma decisão sublime. Vamos começar a nos amar. O mundo está nos levando a nos amar. E provavelmente vai permanecer aqui quando a transição se completar para um mundo melhor, um mundo de regeneração, aqueles que pelo menos começarem a se esforçar para se amar. Começar este movimento de entendimento do que realmente é amor e a aceitação. É a coisa mais linda, gente. Nós somos luz. Vocês acreditam? Incrível. Somos todos luzes. Isso muda totalmente a nossa forma de nos relacionar com o outro, até mesmo com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos perseguem. Tá bom? Então, vamos nos amar. Muita luz, muita paz.